E para a gente fechar essa parte 2, temos a frase And in case you didn't hear. E caso você não tenha ouvido, aqui talvez, se você já estudou um pouquinho mais, já chegou lá no Present Perfect, talvez você tenha se perguntado, mas caso você não tenha ouvido, não seria In case you haven't heard? Yes! Se você pensou isso, well done. É isso mesmo. O ideal aqui seria, caso você não tenha ouvido, in case you haven't heard. Por quê? Porque agora ele vai dizer, né? Caso você não tenha ouvido, tenha um Feliz Natal. Como se fosse, poxa, já falei várias vezes para você ter um Natal muito alegre, mas se você não ouviu até agora, vou falar de novo, né? Tenha um Feliz Natal. Então, falei aí, olha a expressão-chave. Se você não ouviu até agora. Essa ideia de até agora, já falei várias vezes desde o começo da música, até agora, traz já embutida nela um panorama perfeito para o uso de um present perfect, certo? Então, realmente o ideal aqui, gramaticalmente falando, seria in case you haven't heard. No entanto, a gente sabe que existe a liberdade poética para canções, para poemas, e essa frase vai rimar com o final da música. Então, aqui a gente vai ter in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Então, a gente quer rimar hear com year, e se fosse haven't heard, não iria rimar com year, alright? Então, aqui a gente percebe que houve uma mudança e uma adaptação, tá? Para rimar, para ficar bonitinho ali na rima, mas realmente o ideal seria in case you haven't heard. Agora, é importante reforçar aqui o seguinte, o present perfect seria interessante aqui por conta dessa ideia de se você não ouviu até agora, mas digamos que eu esteja falando de uma palestra que aconteceu ontem, ou você ouviu ontem ou você não ouviu e pronto. Nesse caso, eu não diria if you haven't heard, or in case you haven't heard, eu diria in case you didn't hear. Por exemplo, caso você não tenha ouvido, o professor falou ontem para fazer isso, ok? Nesse caso, seria in case you didn't hear, porque a palestra não está mais acontecendo. Não é você não ouviu até agora, você não ouviu ontem. Então, é interessante você reparar que in case you haven't heard não é o ideal aqui para ser a tradução perfeita do português. Não tenha ouvido, you haven't heard, tá? Não é por isso. É só por essa questão do até agora. Se fosse lá no passado, in case you didn't hear, estaria correto, seria inclusive o ideal. Por isso que esse assunto de present perfect or simple past é um assunto que sempre exige um pouquinho mais de reflexão. A gente fica até um pouco mais inteligente depois que aprende o present perfect, de tanto que a gente tem que se pôr para pensar, avaliar cada situação para entender realmente qual é a melhor opção. E claro, se você precisa de ajuda com isso, ai, Teacher Milena, eu não entendi direito ainda esse present perfect, ou não entendi direito nem o simple past ainda, todos esses tempos verbais, isso tudo faz uma confusão na minha cabeça. I have the perfect solution for you, o meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.